Seja bem-vindo, welcome, à sua aula de inglês instrumental para o curso de Técnico e Segurança do Trabalho. Lembrando, meu nome é professora Clarissa e na nossa aula de hoje, o nosso tópico vai ser sobre formação de palavras. Mais especificamente, a gente vai falar sobre os prefixos. Então, vamos entender o que são, como é que se faz a formação de palavras, o que são os prefixos e os afixos. Então, vem comigo. Algumas palavras que aparecem nos textos, elas demandam um pouco mais de atenção para deduzi-las e reconhecê-las durante a leitura. São chamadas palavras derivadas. O que é uma palavra derivada? A palavra derivada é uma palavra que tem uma palavra que é raiz, por exemplo, se a gente pensar na palavra conforto. E aí a gente usa alguns afixos, prefixos ou sufixos e modifica um ponto ela. Então, se eu tenho conforto e eu quero falar que alguma coisa ela tem uma qualidade de conforto, eu vou usar o sufixo ável, confortável. Então, essa é uma palavra derivada da palavra raiz conforto. Então, ou seja, palavras que apresentam componentes denominados afixos. O que são os afixos? Os afixos são os elementos que eu junto a palavra base para transformar ela. Os afixos, eles podem vir de duas maneiras. A gente tem o prefixo, ou seja, é o elemento que vem antes da raiz e altera o significado da palavra. Então, por exemplo, se eu quero falar que uma coisa é confortável, posso usar um prefixo para falar que ela não é confortável. E aí eu vou usar o desconfortável. Aí eu tenho o prefixo dis, né, mudando a palavra. E eu também tenho um afixo chamado sufixo. O sufixo é o que vem depois da raiz e geralmente faz com que a palavra mude de classe gramatical. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra conforto, ele é uma palavra, ele é um substantivo, correto? Se eu coloco o prefixo ável e formo a palavra confortável, eu tenho agora um adjetivo. Então, conforto, substantivo, confortável, adjetivo. Então, eu tenho a mudança na palavra, na classe gramatical dela. Então, vamos lá. Exemplo de afixo. A gente tem a palavra comfort em inglês, que é parecido, ele é um cognato. Comfort quer dizer conforto. Se eu colocar um prefixo, one, e depois um sufixo, o able, eu tenho uncomfortable, ou seja, eu quero dizer que essa situação ela é desconfortável. Então, vamos lá. Lembrando, a raiz é comfort e eu acresci um prefixo à frente, negando, e o sufixo able, mudando a classe gramatical dessa palavra. Então, eu tinha comfort, que era um substantivo, e transformei em um adjetivo negativo, uncomfortable. Pessoal, vamos dar uma olhada mais a fundo no que são sufixos e prefixos. Então, esses sufixos e prefixos, eles podem ser acrescidos a palavras dando-lhe novos significados, né? Eles derivam das palavras bases. Os prefixos, eles não alteram a classe gramatical da palavra, ou seja, se a palavra for um adjetivo, ele continua sendo um adjetivo, certo? Ele só vai mudar o significado. Já o sufixo, quando você coloca um sufixo junto à palavra base, ele tem que mudar a classe gramatical. Então, por exemplo, se eu tenho substantivo e coloco um sufixo, às vezes eu posso transformar esse substantivo em verbo, ou transformo esse substantivo num adjetivo e assim por diante, certo? Lembre-se, quando há o uso da prefixação, ou seja, o uso de prefixos, o significado da palavra, ela muda. No entanto, a sua classe gramatical permanece o mesmo. Então, por exemplo, vamos usar a palavra mundo. Mundo é um substantivo. Agora, se eu uso o prefixo sub na frente e tem a palavra submundo, continua sendo substantivo, mas o significado, ela altera, correto? Então, vamos lá. Alguns prefixos de negação no inglês, que são bastante comuns. Eu vou ter o in, o am, o ir, o il, o a, o non, o mis, o this. Todas elas querem dizer não, ou seja, se a palavra tem um significado positivo, uma vez que você incorpora esses prefixos, ela passa a ter um significado negativo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, a gente tem a palavra illegal, que é ilegal, certo? Irregular, irregular. Imperfect, a gente sabe que perfect é perfeito. Imperfect, imperfeito. Complete, usando in, incomplete, incompleto, ou não completo. Então, todas essas palavras foram usadas um prefixo e transformadas em palavras negativas. Seguindo, prefixos de tamanho ou grau. Quando eu quero mudar o tamanho daquele substantivo ou daquela situação ou o grau, certo?
para inferioridade, superioridade ou igualdade. Então, olha só, eu vou poder usar esses prefixos aqui. Super, out, sur, sub, over, under, hyper, ultra, mini. Então, lembra, market. Market é mercado. Se eu quero dizer que ele é um mercado muito grande, eu posso usar a palavra super. Ou também posso usar a palavra hypermarket, que é o hipermercado, quando ele tem mais de uma função, além do mercado. Olha esses outros exemplos aqui. Over quer dizer excesso ou além. Por exemplo, dose, que é a dose, overdose, overdose. Weight, que é o peso, overweight, ou seja, sobrepeso. Eat, que é a palavra comer, overeat, ou seja, comer em exagero, comer em excesso. Então, esses prefixos são usados para indicar essas duas situações. Quando eu quero diferenciar o tamanho ou quando eu quero aumentar ou diminuir o grau daquela palavra. Vamos lá, prefixos locativos. O que são prefixos locativos? Ele indica a localização de alguma situação ou de alguma coisa. Então, olha lá, vou usar o super, o sub, o inter e o trans. Olha aqui, subway. Way quer dizer caminho, sub debaixo da terra, ou seja, a gente está falando sobre o metrô. Intermunicipal, municipal, cidade, intermunicipal, entre cidades. Pacific, que é o Oceano Pacífico, Trans-Pacific, ou seja, Transpacífico, que cruza o Pacífico. Prefixos de tempo e de ordem, vamos lá. For, pre, post, ex e re. Então, vamos lá. Pre, toda vez que a gente usar esse prefixo, ele vai dizer que alguma coisa aconteceu antes. Então, olha só. View, que é ver. Preview, prever ou ver antes. Fix, prefix, prefixar, prefixo. History, que é história. Prehistory ou a pré-história. Galera, só para deixar um adendo aqui, lembrando que o conhecimento da formação das palavras, ela é muito útil e, sem dúvida, ela é extremamente importante para você quando for fazer a sua leitura para o seu inglês instrumental, certo? Então, reconhecimento de palavras como os afixos, o que acontece? Ela evita a perda de tempo. Se você conhece a palavra base, você conhece os prefixos, você vai evitar de estar consultando exageradamente o seu dicionário, ok? Então, fica a dica aqui, galera. Grande abraço, thank you very much, muito obrigada e vejo vocês na próxima aula.